Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Muito satisfeito de estar podendo falar com vocês hoje. Sabe que ontem eu não pude entrar no Face porque o vídeo do Face não ligou. Aí eu fiquei tentando, daí depois eu tinha que ir para Marink. Aliás, foi um dia e tanto ontem, até o Peri sumiu, chegamos quase 10 horas da noite aqui em casa ontem. Foi um evento, verdadeiro evento. Então, mas hoje está tudo bem, está tudo em paz. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Kelly, já está aqui. A Patrícia Cárceres também já está aqui. Nossa, já está começando, o pessoal está entrando. Muito bom. Eu estive pensando sobre uma coisa importante para ser falada, que é como convidar uma pessoa nova à Porta do Sol. Olha, eu acho que esse é o ponto-chave da vida desse novo e de quem convida. Como que você vai trazer um amigo, um conhecido que você quer bem? Porque, claro, que você vai trazer na Porta do Sol uma pessoa que você quer bem. Não vai trazer uma pessoa que você não sabe quem é. Então, desde o início, lá atrás, há 20 anos atrás, 22, 23, 24 anos atrás, eu analisei que jeito se chegaria nas outras igrejas e vi que a pessoa chega. Mas, às vezes, eu achei perigoso isso, porque é bom você ser um amigo, alguém que você conhece, que você pode perguntar quem é, saber se toma remédio, se não toma, porque cada pessoa reage de uma forma para o seu transe. Um se encanta, acha lindo, divino, maravilhoso. Outros ficam muito assustados, acham que é uma coisa assim perigosa, é, sai contando para Deus e o mundo, sai falando no seu serviço, no seu trabalho, escreve nas suas listas sociais, outros te xingam, e aí vai, sabe? É uma. A gente não sabe nunca o que vai ser. Então, o importante é que as pessoas que a gente traga, seja pessoa conhecida. Esse é o primeiro ponto. Aí, como é que a gente faz para trazer? Eu acho que só o fato de você mencionar para a pessoa que você quer trazer e ela pedir para vir, já aconteceu alguma coisa antes. Senão não haveria nem de um lado nem do outro esse movimento. Então, qual é essa alguma coisa antes? É o teu comportamento. Ele viu que você mudou, ele viu que aconteceu alguma coisa importante na sua vida, ele viu que você está melhor, que você está mais feliz, então quer ir no mesmo lugar que você foi. Fala, pô, onde você está indo? Quero ir também. É assim, geralmente é assim. A gente, quando e começa a sentir os benefícios logo de cara, nossa, a gente quer pôr, eu acho que é na caixa d'água, quer trazer os parentes, os amigos na marra. Você não quer nem saber se eles querem vir, se quer trazer. Então, não é assim. Então, outra coisa, eu lembro como é que eu fazia, eu queria que todo mundo que eu conhecia viesse a parte do sol. Então, e quem não tomava máscara não precisava nem falar comigo. É assim, radical, mas não é assim que deve ser. Tá? Então, quando a gente vai trazer alguém, ou pretende trazer alguém, a primeira coisa que nós devemos fazer é esclarecer essa pessoa o que é o transe, o que é a Porta do Sol. Algumas pessoas, pelo menos no passado, faziam assim: chegava, trazia, deixava, soltava a pessoa lá no salão e acabou, a gente que se virava. Eu falei: o que você falou? Falou: nada, nada, não disse nada, tudo surpresa. Eu falei: puta, sabe? Já pensou? Você vai num lugar com alguém e de repente você tem que tomar um copão do negócio que você entra em transe, perde o controle, poxa, por menor que seja, você vai ficar bem bravo com isso. Então, esse é um tipo de comportamento que não deve ser feito. Não, de cara descarta. Segundo, trazer alguém porque você acha que aquela pessoa precisa. Não. Ela que tem que querer. Ela que tem que querer. E não é porque você vai lá fazer doutrina nela, não. Ela tem que ver e falar: eu quero ir. O que você está fazendo nesse lugar que você vai que eu quero ir? Então, eu aconselho, sugiro
que a primeira coisa, antes de você trazer alguém, da gente trazer alguém, que a gente fale um pouco sobre o transe, sobre a história da ayahuasca no mundo, sobre a porta. Converse com essa pessoa, fala, ó, legal, eu te levo, mas olha, eu gostaria que você soubesse disso, 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 daquilo. É dever daquele que a gente chama padrinho, a pessoa que é padrinho, alguém, esclarecer. Não é só falar assim, olha, o site está aqui, eles vão te dar uma palestrinha, você pode digitar no Google. Não, você fala. Lembre-se que o xamanismo é uma tradição verbal, então você tem que falar. Então, pensando nisso, eu tenho dado, durante essas palestras, recursos, palavras da argumentação para vocês poderem contar essa história. Não só para quem ainda vai vir na Porta do Sol, mas quem vem a primeira vez, a segunda, que é muito pouco. Vamos concordar que uma, duas vezes, três vezes, está começando a chegar. E se ela veio e voltou, é porque ela está muito curiosa. Daí ela vai te encher de perguntas. Então você já vai explicando, vai contando. Tem um livro aqui, além daquele livro Eu Venho de Longe, que é a História do Mestre Nero, tem um outro, foi escrito antes, esse livro aqui, ó. História da Ayahuasca no Brasil. Estudo ontológico sobre as fronteiras da travessia humana com o suprassensível. Olha de quem é. É um livro muito, 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 muito interessante. Ele fala aqui desde a época dos Incas. Ele vem contando, não é que ele começa a história, ele não começa a história lá no começo eu separei agora, levantei o livro, saiu a folha do lugar, ai meu Deus do céu. Então, tá aqui. Mas eu tanto leio que eu até sei de qual as páginas. Então, esse livro, na página 35, ele começa a contar sobre o uso da ayahuasca. Ele não começa no Mestre, ele começa lá nos Incas, e anterior aos Incas. Ele faz um estudo profundo. Não tudo, porque já saiu mais coisas depois que esse livro saiu, existiam mais estudos ainda a respeito. Mas esse aqui tem bastante coisa suficiente para você ficar batendo um papo assim várias vezes no dia. Então, conta aqui o livro sobre o uso das plantas na América Latina de 2000 antes de Cristo. Tá pasmo? 2000 antes de Cristo. Assim, a Ana fala, exagera, tem gente que fala isso, a Ana exagera. Ó, gente, não exagera não. Ó, desculpa, mas eu tenho que mostrar. Ó, aqui. Tá lendo? Ó, 2000 antes de Cristo. Ok? Página 35. Eu estou repetindo. Eu estou contando a história. Não estou aumentando e nem inventando a história. 2000 antes de Cristo, já, claro que tinha essa... Já tinha registros dessa cultura. Eles acharam isso aqui nos estudos arqueológicos, da pré-história. Eles acharam a bacia amazônica. E no século XIV, há relatos de portugueses falando sobre essa bebida. E tanto que em 1616, a Santa Inquisição, como eu já disse, proibiu a ayahuasca no mundo, falou que era uma planta diabólica. Porque tudo que não fosse a historinha da Bíblia era diabólico. Então os índios eram diabólicos, os negros eram diabólicos, os esquimós eram diabólicos, todo mundo. Até pouco tempo atrás, a nossa mente acostumada a essa doutrina de tal forma que a gente muitas pessoas achavam também, mas isso é coisa do bem, isso é coisa do mal. Meu Deus, ó céus, ó terra, ó mar, ó vida, pelo amor de Deus. Então, essa história
aqui com a Oscar, começa, para nós, começa em 1851. Então, a Oscar não foi nascida ontem, não foi invenção nem criação de um maluco no meio da floresta, não foi nada disso. Isso já veio, veio se transformando, veio evoluindo, veio chegando. Não é uma coisa assim que se fala assim, não, uma coisinha que descobri, não, que hippie, caminhoneiro, que seringueiro, não, antes já tinha o conhecimento do cipó, já tinha o conhecimento da chaclona, eles só não sabiam como usar, não usaram da mesma forma como é serineu, nem do mesmo jeito, mas sabiam, e usavam de outra forma. Aquele hábito que o índio tem de usar um canudo e pôr um pó no nariz do outro, é pó de cipó. É pó de cipó. Nossa, pelo amor de Deus, eu não quero aquilo nem de graça, nem de graça, nem de graça. Talvez se fosse, não, eu pago todas as contas da Porta do Sol, de todas as reformas. Eu ia não pensar, mas eu acho pesado. Então, a Oscar, os incas deixaram o conhecimento escrito, mas ninguém sabe ler do jeito que eles deixaram. Olha que jeito eles deixaram. Eles escreveram dessa forma, gente. Entendeu? Então ninguém entendeu nada, até hoje ninguém entende nada, chama quipo. Esses quipos aí, até os africanos também usavam uma linguagem assim de nó. Então você vê que tem orixás que tem um nó na barra da saia, outro tem nó na blusa, outro tem nó aqui, outro tem nó aqui. Uns tem mais nó, outro menos nó. Então tem um significado esses nozinhos e onde eles estão. Mas deixaram escrito, e mais que isso, eles fizeram, passaram o conhecimento através da linguagem. Então, passaram conhecimento oral. Então, e aí, para chegar até nós. Então, chegou até nós através disso. As provas foram através do conhecimento arqueológico. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, que vocês já ouviram algo parecido. 2000 anos antes de Cristo, já existia esta história. As antigas tradições da comunhão da Ayahuasca identificam o Titicaca Lago, nascente da vida, quer dizer, nascente da vida, por ser ele por esse mesmo mérito, era também nascente da Ayahuasca. O lago era sagrado e as suas águas brotaram seres divinos, irradiados pela luz das estrelas. O Iracocha era um menino sagrado que nascera da luz de Sírios. Seu barco mágico voava entre as estrelas, navegando pelo universo. Eis uma das representações da herança incaica e observe os detalhes dos tripulantes. Ouviu? Vou repetir. O Iracocha era um menino sagrado que nascera da luz de Sírios, a constelação de Sírios. O seu barco sagrado voa entre as estrelas, pelo universo. Agora, a representação é essa aqui, ó. Aqui. Essa aqui. Esse aqui. Esse aqui é o barquinho dele. Já esse desenho nas ruínas incaicas. Entendeu? Então, aquele menino sagrado que nasceu das estrelas e veio para iluminar o mundo, ó, Dionísio também tem uma história meio parecida, então tem essa que até eu mesmo também não conhecia direito, até que eu vim aqui e dei uma olhada nesse livro. Entendeu? Então, a história do universo, ela se repete. Um povo começa a contar a história do outro o tempo inteiro. O tempo inteiro é desse jeito. Então, um repete a história do outro porque dá certo. E o povo, de alguma forma, já aceita essas histórias.
Então, recordando esses tempos, lembrando a humanidade sobre essa memória ancestral, esse livro trata disso. Então, nós devemos contar já para aquele novo, aquele nosso amigo, essas histórias. Pessoal, já vim antes dos Incas, tanto que a gente vai... Quase difícil a pessoa que toma ayahuasca que não vai a Cusco, que não vai dar uma olhada pelos caminhos que os Incas trilharam, que não vai ao lado do Titicaca, que não vai a La Paz, que não vai visitar o museu lá esqueci o nome da capital do Peru, Lima. É um museu maravilhoso, tem coisa assim, então você olha assim, eu me impressionei com um colar das mulheres incas, uma bola desse tamanho assim, grande, de pedra, e outra de esmeralda, mas enorme. Eu falei, o pescoço para aguentar esse colar, a pessoa deve ser grande. Então, não é uma mulherzinha pequenininha do meu tamanho. Não, é grandona. Então, os incas devem ser grandes, né? Dedução. Então, a gente começa a olhar essas coisas e falar, olha, isso já é conhecido, já vem ancestral, não é um conhecimento que nasceu ontem. Esses xamãs vêm aprendendo de lá para cá, xamãs, pajés, como você queira chamar. E o que houve a confusão? Qual foi a grande confusão que não se chegou a um consenso rapidamente, que hoje já não existe? Foi os nomes da ayahuasca. Então, o pesquisador, foi pobre do pesquisador europeu, chegava aqui numa tribo, a ayahuasca chamava Iagé. Iagé. Aqui é minha planta Iagé. Chegava na outra, Cabe. Então deve ser outra. Então, ali ele ia. Então, eu queria ver aqui, eu achei, tem uns... Eu mesma cataloguei onde temos aqui, que eu acho que eu não anotei direitinho aqui como é que foi. Vários nomes, mais de 100 e tantos nomes, que eu pus esses nomes no primeiro site que eu fiz da Porta do Sol, que aliás foi outro evento para fazer um site. E ninguém fazia, não acertava, até porque não entendiam o que eu queria, porque não conheciam o que era ayahuasca. Então eu tive até que aprender a fazer isso aí, senão também não conseguia não conseguia fazer um site sobre a ayahuasca. Então, temos que falar como é que é. Então, ele chegava aqui, cada hora tinha um nome. Tinha um nome. Eu cataloguei, como eu disse, mais de 120 nomes da ayahuasca. Então, o pesquisador fala, será que a planta que ele está falando é essa? É a mesma que aquela outra, ou que aquela outra? Aí, no decorrer dos anos, dos relatos do efeito da planta, porque cada um descrevia a planta como a seu prazer. Para umas, a ayahuasca era uma serpente que ia falar com você. Até hoje tem muitas tribos indígenas que o grande mestre é a serpente, e a serpente se apresenta no astral para falar com você. Eu já tive transe de serpente, que eu vi essa serpente, Nossa, foi muito... Não dá medo, não dá medo. Eu vi um transe uma vez, eu acho que eu relato esse transe no Reza Brava, se não me engano, em que eu vi os seres que eu chamei de os 4 cavaleiros do Apocalipse, tamanha estranheza que eu tive em relação a eles. E eu vi que se eu passasse dali, eu ia me danar. Então, parei ali, no transe. E quando eu fui voltando, eu já era uma serpente. Então, adorei, porque já era serpente. Falei, então tá bom, a serpente eu conheço, o resto eu não sei o que é. Então, a serpente é uma coisa que aparece muito no astral. E lá para baixo, você trazendo essa imagem para o corpo físico, próximo ao corpo físico, a serpente pode se apresentar também como integrante do intestino grosso e intestino delgado.
mais grossa, mais fina. Ela pode também representar uma parte dos seus intestinos. É onde a pessoa passa muito mal, vomita muito, não tem ela não tem transcendência, porque ela está mirando parte do seu corpo. Como está acostumado a saber, uma coisa grande, redonda, serpente, então ali é a serpente. Outras vêm, umas serpentes pequenininhas, que são partes do cérebro, parecida com o cérebro, também isso. Então, é muito normal a pessoa ver coisas assim de serpente. Então, muitos têm ela como um mestre índio que aparece, que a serpente mora no lago, ou ora a serpente mora no céu. E aí vamos, conforme a imaginação e o que a pessoa relaciona. Não é que relaciona, compara, dá um nome para poder falar o que se trata. Então, o novo, ele vem com todas essas curiosidades. Transe, eles não sabem, se ele nunca vê, ele não sabe o que é. E pode falar assim, não, eu sou médium espírita. Não. Ele pode receber espírito, relatar admirações, mas o transe da máscara ele não teve. Só tem quem toma máscara, porque não é igual. É a mesma coisa que você tira umas vendas dos olhos, você vê melhor. Então, você olha sem óculos e depois você olha com um bom óculos, né? Você enxerga melhor, enxerga com mais detalhes. Então, quando eu sou novo, na segunda vez, terceira vez, ia falar com você sobre transe, o padrinho que foi tem a obrigação de dar algumas explicações para ele. Fala, olha, você viu isso, acho que é isso, que para mim foi assim. Dá sempre o próprio exemplo, porque é difícil falar sobre o transe do outro. A gente é mais fácil falar da gente. Então, esse novo, ele deve saber que o Oscar nasceu ontem, que não é uma coisa de criança, que sempre foi usado em contexto ritualístico, mesmo quando era usado... Bem, os índios nunca usam nada sem ser no ritual, dentro do ritual, então ele usa como ritual. Então, quando os espanhóis chegaram, claro que eles não foram mostrando para os caras. Além do mais, porque quando os padres chegaram aqui na América, que eles já queriam pegar os índios para escravo, aquela coisa toda, já houve um tempo de escravidão indígena, que foi anterior à escravidão africana, que não deu certo. Agora eles não contam porque não deu certo, né? E aqui, nesse livro, eles chegam a falar, eles contam por que não deu certo a escravidão indígena. É muito interessante, gente. Não, é de morrer de rir. Então, o padre chegava para o índio e falava assim, olha, se você se converter para o catolicismo, você não será escravo, porque católico não pode ser escravo de ninguém. O índio, inteligentíssimo, na hora se convertia. Por isso que tem índio convertido na América inteira. Porque eles não eram bobos nem nada, não queriam ser escravos. Não, mas só que na hora que eles diziam que estavam convertidos, eles não podiam mais fazer os rituais dele, nem falar sobre as tradições dele. Eles tinham que ficar ouvindo e decorando a historinha da Bíblia. Então, foi aí muito que se perdeu. Alguns outros índios mais rebeldes falavam secretamente, contavam mais secretamente. Outros fugiam para lugares mais distantes para poder estar falando e revelando sobre a ayahuasca para os outros. O mesmo também ocorreu com alguns africanos, tanto que a gente tem notícia que tem muito africano que era rico, que tinha fazenda e tinha escravos. E a primeira coisa que ele fazia era construir uma igrejinha para mostrar que estava convertido. Entendeu? Mas os africanos ficaram mais rebeldes que os índios, porque eles já vinham com um complexo de culpa, com uma culpa já da África. Eles tinham apontado lá para um rei, aquele rei prendeu eles como escravos. Então eles acharam que a Iemanjá castigou eles, então eles já vinham com essa culpa. Então chegou aqui, era mais fácil dominá-los, foi por isso. A culpa, a culpa, a culpa, a culpa. O que a Oscar faz? Primeira coisa, tira essa culpa. Vai limpar, vamos conversar sobre isso, vamos limpar essa história, entendeu? Então, a Oscar, ela já em 1931, o Guilherme Germano, José das Neves,
Maria Damião, essa turma toda já estava contando essas histórias, já estava falando para as pessoas, e claro que ninguém ia lá e tomava assim à toa, chegava a tomar. Então, eu, preocupada se os padrinhos contavam, porque a maioria dizia, contei, falei, conversei, mas não contavam direito. Só contava um pouquinho, não tem paciência. Então, eu fiz todo o trabalho, antes de começar, ter uma palestrinha para os novos, que eu aconselho não só os novos, mas aqueles que estão vindo a primeira, segunda, terceira vez, assistir também, para saber o que é o ASCA, como é que não é. E elaboramos também uma ficha, que está cada vez maior, essa ficha está grande. Então, eu aconselho, eu sugiro ao padrinho, ao amigo que vai trazer alguém na Porta do Sol, que sente com essa pessoa e preencha a ficha junto com ele. E vamos supor que você não consiga encontrar a pessoa, mas você faz por internet, você manda a ficha pela internet para ele e fala, você preencheu isso, preencheu aquilo, você toma tal remédio, não mente. Mas a pessoa não quer falar, não quer contar, não quer expor sua vida particular, sabe? Não quer. Fala, mas conta para mim. Daí fala, você não tem que falar, porque certos remédios são incompatíveis. Não é compatíveis, é que ela vai pegar na glândula na pineal. Aí a Oscar vai pegar na glândula na pineal, então vai potencializar o remédio que ela está tomando e a Oscar. Então, acabou o trabalho, ela não acaba, ela fica lá, e falando e delirando, e só Deus, 3 dias depois que ela vai voltar assim. Isso já aconteceu 2 vezes, eu não quero que aconteça mais, nunca mais, porque é uma aflição. É uma aflição. A pessoa volta depois, legal, mas, sabe, até ela voltar, a gente chamou a família, chamou um bombeiro, mandou para o hospital. Não, pelo amor de Deus, gente. Então, a máscara é para todos, mas nem todos são para máscara. Então, aí tem pessoas que falam mal da máscara, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, fulano ficou deprimido depois que tomou a máscara, mudou o comportamento para pior. Isso é mentira. Primeiro, a máscara não trabalha, ela tira você da depressão, ela não coloca você em depressão. Isso é fato consumado. A pessoa não tem como ficar pior, a pessoa tem como ela assume seus problemas perante a família e se mostra como é. Aí a família acha que ela ficou assim. Não, ela já sabe que é assim. Então, tem pessoas que não tem para onde atribuir seus problemas e daí vai dizer, depois que eu tomei máscara, não é verdade. Não é verdade. Então, tanto que nenhuma coisa dessa se sustenta diante de um tribunal, diante de uma acusação. Não se sustenta. Os padrinhos têm por hábito, ninguém processa ninguém, até ameaça, fala, mas não processa. Porque é tempo perdido, aquela pessoa não é infeliz, né? Está doente, tá sofrendo de alguma coisa e não assume suas dores. Então não tem ninguém mais triste que aquele que quer fugir de si mesmo. Mães que não querem assumir o problema de seus filhos, dos seus maridos, dos seus pais, ou vice-versa. É muito triste, a gente sente muito essas coisas. Mas então vai fazer, suporta. Agora, tudo isso é resultado de quê? Não esclarecimento do novo quando traz a pessoa. Então, você já sabe que a pessoa tem problemas, que a família tem problemas, fala, não é melhor você esperar um pouquinho? Não é melhor você refletir um pouco sobre como é que você quer ou não? Então, diante disso, o mestre Irineu já começou. Até hoje, se você for lá no Alto Santo, olha bem, até hoje, se for no Alto Santo, você não pode chegar e já entrar no salão, a não ser no dia do aniversário da madrinha. Você tem que assistir 3 vezes sem tomar. Fica assistindo o dia inteiro. Depois você pode entrar e tomar. O mestre fazia isso para se precaver, porque a pessoa ia lá, não tomava, via se estava querendo, se era isso mesmo, conversava com as pessoas e depois tomava. O mestre já fazia isso lá atrás. Então, nós também adotamos esse sistema, mas não dessa forma tão radical também, porque ainda não radicalizei, mas se precisar, radicalismo. Até agora não precisou.
Espero não precisar. Então, a primeira vez, a pessoa não só a primeira vez, a pessoa pode ir sem tomar. Mesmo que ela seja antiga no trabalho. Ah, hoje eu não quero tomar. Pode? Pode ser. Entendeu? Então, ela pode ir sem tomar. Muitas pessoas, todo trabalho tem um lá que está sem tomar. A maioria que vai sem tomar, no metade do trabalho, fala, me dá um pouquinho. Achei que é legal. Então, a pessoa se convenceu que é legal dela, vai lá e toma. É muito melhor assim. Muito melhor assim. Também, a mesma coisa sobre colaboração financeira. Então, você sabe muito bem que tudo que nós arrecadamos é para nossos trabalhos, para manter um trabalho, para manter nossa plantação, para manter a oca muito bonita, para manter nossas coisas. Mas tem pessoas que vêm com aquela ideia assim, já doutrinada do espiritismo e de outros lugares, que trabalho espiritual não se cobra. Eu também concordo. Eu acho que trabalho espiritual não se cobra. Mas o custo dele na matéria, mas existe custo na matéria. E esse custo tem que ser dividido entre todos. Eu acho que a melhor forma é fazer isso, dividir entre todos. Porque se todo mundo conseguir colaborar de uma forma razoável, dá para fazer. Não precisamos de benfeitor, não precisamos de nada. Nós mesmos seguramos a nós. Então, faz 20 e tantos anos que nós mesmos mantemos nós mesmos. Por isso que as coisas vão mais devagar. Que a gente compra piso para pôr no feitio. A gente faz, contrata alguém para fazer, paga, depois compra o outro, faz. É assim nós vamos, para não acumular contas. E temos feito, gente. Tem dado. Devagarinho tem dado, mas todo mundo colabora. Então, de vez em quando, a gente inventa umas festas, a gente cria, sorteia tapeçaria que eu faço, ou alguma coisa que o membro dá. Os membros, às vezes, sobrou um saco de cimento lá da obra deles, manda para nós. Sobrou tijolo, manda para nós. Vai acrescentando e a gente vai conseguindo usar tudo. A gente não joga fora nem prego, entendeu? Porque pode usar lá para frente. Então, é isso aí que tem que explicar isso para o membro. Nós não cobramos comida. E olha, de primeira, hein, gente? Top de linha. Então, a gente vai explicando essas coisas para um membro. Mostra, chega lá, vai mais cedo, ou aqui na Pedra Branca, no Rio de Janeiro, no Araraquara, mostra o terreno, mostra onde é o banheiro, porque deve dar uma aflição por novo, porque ele no banheiro não sabe onde é. Deve dar uma aflição louca. Você pegadaço lá, meu sonho de banheiro, nossa, pelo menos já passei por isso, não é nada agradável, não, entendeu? Então, mostra, olha, você vai sentar aqui, viu? Ó, o banheiro é ali. Não fecha a porta, porque se você passar mal ou qualquer coisa, a pessoa, ninguém vai entrar, mas não fecha a porta. Olha, aqui tem guardião, daí mostra a guarda, essas pessoas aqui são guardiões. E se precisar, eles estão prontos para te ajudar, não precisa ser eu exatamente. Conta sobre a corrente, sobre o coral. Mostra a nossa plantação. Olha, a plantação dessa planta que você está tomando está ali. Esse aqui é o cipó, esse aqui é a chavola. Ensina um pouco. Isso antes da pessoa ir, na primeira vez que a pessoa foi, nas primeiras vezes que a pessoa foi, que a pessoa vai. Ela precisa receber essa atenção. E às vezes você sentir que isso não é o suficiente, pede para um de nós falar com ela. Então eu vejo assim, a Vilma tem falado com muita gente que vai ser o primeiro. Conversa, marca encontro, vai na casa dela, ela vai em algum lugar. O Luciano tem feito isso, a Gisele tem feito isso. Quem mais tem? Lá no Rio de Janeiro também sei que tem gente que tem feito isso, esses encontros com as pessoas, para falar mais sobre o que é sanar dúvidas. Sanar dúvidas, né? E porque usar cruz, porque a nossa cruz a cruz de Anqui, não é a cruz de Caravaca, nem a cruz de Cristo. Aliás, a cruz de Caravaca foi criada pelos mouros na Espanha.
Então, eu lembro que tem até oração na Cruz de Caravaca. Então, achei legal. E ela tem essa cruz, tem muito no ciclo esotérico, eles usam muito essa cruz. Então, até chegar o mestre Irineu, teve histórias. Teve histórias. Então, nós temos que contar essas histórias para as pessoas, por mais que a gente conte sobre as origens da máscara, sobre se ela faz bem, não faz bem, é compatível ou incompatível com os alimentos. Daí vão perguntar, mas aqui todo mundo é vegetariano? Não, porque não dá, eu não consigo falar. Assim, ó, aqui se come carne, não se come carne. Acho que faz os dois um pouco. Mas Irineu comia carne, eles comiam carne lá, porque não tinha muita verdura na época dele. E nunca, que eu saiba, atrapalhou nada. Porque o vegetariano é bom para digestão, mas não é questão que você vai ser melhor porque você é vegetariano. Senão a gente punha todo mundo que está na cadeia vegetariano. Entrou na cadeia virou vegetariano para melhorar. Não é o caso. Entendeu? Então é complicado isso aí. A alimentação é uma coisa assim, tão complicada quando você fala de dinheiro e sexo. Se você quer ter sucesso na internet, você fala de sexo, dinheiro e comida. Nossa, é gente. Então, a gente, para não entrar nesses conflitos, nós temos um franguinho, às vezes tem uma carninha, não é o prato principal, mas tem muita coisa de verdura, tem muito doce, tem muita verdura, fruta, muita fruta. Às vezes tem fruta que nós não plantamos, ainda não está assim, mas tem muito abacate, muita manga, coisa bacana. Agora mesmo eu trouxe para casa ontem siriguela, nossa, tá, a época de siriguela está uma delícia aqui lá. Então, é isso aí. Entenderam, meus queridos? Então, falar, conversar com o novo, dar atenção para esse novo é muito importante. É muito importante. Agora, o que não deve é sentar junto e ficar dando a mão, pegando, pondo a mão no ombro. Não, não precisa fazer isso. Só de fato, visualmente, você está dizendo para ele que você está junto, ele já fica mais calmo. Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês. E a Bárbara deu uma ideia interessante da gente colocar na lista do Facebook, Porta Só Participantes, já a ficha de membros lá. Então, eu sugiro e faz e deixa fixo. Deixa fixo na página. Não sei como fazer isso, mas é isso. Nos participantes. Porque a pessoa já pega, já preenche, já traz preenchido. E eu gostaria também de pedir para as pessoas que não são frequentadores assíduos da Porta do Sol de Mairink, ao trazer um novo, já mandar a ficha de participantes. Por quê? Porque na hora que vai dar um problema, a primeira coisa que vão pedir para nós, olha, essa pessoa, você pediu autorização para essa pessoa para ela tomar essa planta? Pedi, olha aqui. Você perguntou para essa pessoa se ela tomar um remédio? Pedi, olha aqui. Ela escreve. Mesmo que ela minta, ela não contou nada. Então você tem como se defender caso haja algum problema, entendeu? Mesmo que não seja um problema grave, mas seja um problema perante a família, vocês deram na marra para o meu filho, não, olha. Então, a gente tem guardado essas fichas anos e anos e anos. Nós temos pastas e pastas e pastas de ficha. Agora nós vamos também digitar essas fichas. Então, é extremamente importante. Eu peço a vocês, e se por acaso não tiverem, essas pessoas que vão levar novos, não estiverem na nossa lista de membros, não forem membros, vocês avisem. Porque eu considero um membro uma pessoa que ela está capacitada para falar essas coisas que eu estou falando. E eu digo já para reforçar aquilo que vocês já sabem. Então, tudo isso que eu falei, eu sei que vocês já sabem, mas estou falando outra vez. Então, é importante, importantíssimo que a pessoa possa ouvir explicações. Saber que ela pode vir sem tomar, mas também não quero tomar, tá bom, pode ir.
que ela não contribui as 3 primeiras vezes. Porque a 4ª vez ela já decidiu que vai vir, então ela contribui, normal como todo mundo. Então, até sobre isso eu tenho uma coisa para falar. A maioria das pessoas que vêm na Porta do Sol, mesmo aqueles que sempre tiveram bolsa, que são senhores de mais de 65 anos, todos fazem questão de colaborar. Se às vezes não colabora na primeira, colabora na segunda, porque fala, pô, o que vocês estão fazendo aqui não dá para, não cai do céu, então eu vou colaborar. Então eu agradeço muito a todos esses novos que colaboram. Já vem com a mente boa, tem noção de realidade, já vem mostrando que tem noção de realidade. Entendeu, queridos? Então, essa não colaboração, que a gente deixa as primeiras vezes, não é ato caridoso, não. É para a pessoa não se sentir constrangida. Nossa, vai cobrar tanto de mim. Não. Pode deixar. Entendeu? Porque assim, não, tem que pagar. Assim, isso no começo. Depois fala, nossa, é pouco. É pouco. Isso aqui não tem preço. Isso aqui salvou minha vida. Salvou a vida da minha família. É isso. E como é que a gente faz para pagar a luz, para pagar a água, para pagar empregado, a roçadeira que quebra? Agora mesmo nós estamos colocando poço lá quebrado e não tem quem tire aquela bomba de lá. Nós estamos devendo um tanto para a caixa d'água. Toda hora nós vamos comprar um caminhão d'água. Até conseguir tirar. Tem alguém que vai lá para tirar aquela bomba de lá de dentro. Porque o cara que faz isso lá no bairro sumiu. Não é sumiu de nós, sumiu de todo mundo lá. Está todo mundo com esse problema lá. É uma luta. Dinheiro que a gente está jogando na água. Dinheiro está jogando na água. Fazer o quê? É isso. Então, queridos, já são 9 horas. Eu queria agradecer a vocês que entraram. Aqui eu vou ler o nome, que não diz outra vez. A Patrícia Cássia, obrigada, querida. Maria Isabel, Daiane da Vila. Daí, ó. Ana Paula, Marcela, Franciele. Ela fala que eu falo Francine, eu sempre falo Francine. Franciele, desculpa falar seu nome errado, querido. O Ricardo Fujo, querido. Beijão, te adoro. A Bárbara Buri, Betina Maciel, Sica Capoeira. Ô, Sica, querido, que saudade. Que saudade. Vai lá, nós estamos precisando muito de você, do seu trabalho de capoeira, da sua força, do seu tambor, sua esposa, sua filha. Por favor, estou muito feliz de você estar aqui ouvindo essas palestras. A Cândida Násia, André Cortez, Sérgio Miguel, querido, saudade de você, querido. Deise da Vila, Gisele, o Gustavo, obrigado, querida. O Cícero Napomuceno, Eliane, mais alguém? 20 comentários. Então, a Kelly, mais a Marcela Cabras, tem aqui, Betina, eu falei todo mundo, não deixei ninguém de lado. Né? Tá certo. Muito obrigado pelos coraçõezinhos, obrigado pela sóis, obrigado por tudo isso. Eu agradeço que vocês tenham um dia maravilhoso. Bom dia a todos. Tenham possamos nos ver amanhã tem trabalho. Então, muito obrigado pelos coraçõezinhos. Aí também, eles ficam andando ali, nossa foto, depois história em sol, depois vira coração. Depois, nossa, muito obrigado. O sorrisinho, carinha sorrisinho. Muito obrigado. Vamos vibrar muita luz para esse Brasil, pelo Rio de Janeiro, que está passando uma fase muito difícil, o Brasil passando por uma fase muito difícil, o mundo passando por uma fase difícil, que essa alegria de todos aqui se espalhe para o mundo, tá bom? Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos.